Amigos queridos, o dia surge, abrindo para os nossos horizontes oportunidades felizes, tantos convites à renovação de nós mesmos, tantos amigos nos ombreando a existência na Terra. Quanta alegria e gratidão em nossos corações, por sentirmos a grandeza de Deus em nossas vidas, as sábias leis que nos conduzem à perfeição. E Jesus, Mestre amado, a nos agasalhar em sua misericórdia, para que nos sintamos fortalecidos a perseverar no bem e na caridade. Jesus, Mestre amado, ampara-nos nesta hora, Senhor, envolva-nos em vibrações de bom ânimo e esperança. Pedimos humildemente, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade. Onde quer que haja dor, possam haver corações amigos trabalhando e servindo em seu nome, para socorrer a indigência do espírito que ainda somos. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, para que, recebendo o influxo do seu amor, despertem para o bem, despertem para o progresso moral. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, em seu nome, Senhor, e em nome dos bons espíritos que aqui se encontram, iniciamos as reflexões do Evangelho deste dia. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos refletindo sobre o que no ser espiritual ainda são tampões da livre manifestação do amor, para que a lei divina se cumpra em nós. E um dos grandes impeditivos da manifestação do amor em nossas vidas é o egoísmo. E dentro desse egoísmo que já há alguns dias temos refletido, estamos no momento de também refletir o contraponto, ou seja, a ação saneadora que seria necessário nós fazermos por exercícios conscientes, por hábitos espirituais, para que a gente possa ir diminuindo esse encrudecimento do espírito no ensimesmamento, né? Porque o egoísmo é estar em si, fechado para o outro. E se eu estou em mim, fechado para o outro, eu acabo sendo aquele espírito que extrai do outro para se abastecer, mas não consegue se abastecer, porque dentro de si mesmo não existem sentimentos, mínimos que fossem, para que haja aderência do bem que vem do outro para si. Então, nós ontem começamos a falar sobre a piedade e também hoje vai ser falado um pouco sobre a abnegação, como sendo sentimentos tão nobres que, quando bem desenvolvidos, nos retira desse estado de egoísmo. A misericórdia divina, nas sábias leis reencarnatórias, dispõe de circunstâncias na nossa reencarnação para nos convidar a sair de nós mesmos. Esses convites são dolorosos, são difíceis, são chamamentos importantes e muitas vezes nós trazemos no reduto familiar circunstâncias reencarnatórias junto aos nossos entes mais amados que nos fragilizam, que nos sensibilizam, e aí nós passamos a cuidar com desvelo daquele ser
com certa amorosidade, e ao longo das existências passamos a estar um pouco mais sensíveis para esse tipo de dor que acometeu o nosso ambiente familiar e, portanto, nos preparou para socorrer o próximo. E o Evangelho, nós vamos ler sobre a piedade, que diz assim: o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo, o que dispõe vossa alma à humildade, a beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. O Evangelho diz que a piedade é precursora da caridade. Sem a piedade, nós não teríamos a humildade e a beneficência. Então, ela nos dispõe vossa alma à humildade, a beneficência e o amor ao próximo. É a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa comoção celeste, essa comoção sublime. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instantes sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A vida tem nos surpreendido com situações bem estimuladoras do despertar para a sensibilidade do outro, não é mesmo? Todos nós estamos sendo convidados a isso. Mas o estado de conforto que nós buscamos, de não desacomodar nada no nosso íntimo, não é o conforto externo, né? Aquele conforto de que eu não quero ver a dor do outro para eu não sofrer, eu não quero ver a privação do outro para não abalar a minha alegria aparente, como está dizendo aqui no texto do Evangelho. O espírito que busca esse nível de conforto, de bem-estar, ele está injetando no seu campo mental o endurecimento. Ele está enrijecido para a dor do próximo. E muitas vezes somos esses de nós que damos passe, que fazemos atendimento fraterno ou assistência fraterna, que trabalhamos numa creche ou num asilo, ou, enfim, todas as abordagens que a casa oferece. Muitas vezes, ainda mesmo assim, não craquelamos essa carapaça da dureza do coração. Porque o egoísmo é uma dureza do coração. E às vezes as pessoas, estas mesmas de nós, se sensibilizam pelos animais, pelos problemas ambientais, mas não se sensibilizam para o ser humano. Aqueles que vão desafiar as nossas emoções ainda não estabelecidas, as nossas emoções doentes. Então, para complementar essa questão, eu trouxe uma mensagem do Caibar Schutel, no livro O Espírito da Verdade. O Caibar Schutel, todos sabemos, é um espírito muito ligado à caridade. E ele traz essa mensagem: ser compassivo. Compassivo é compaixão. E ele vai tratar da piedade aqui, como ele trata a piedade. Sem compaixão não há caridade, ou seja, sem eu estar sensível para doar o que eu trouxe de melhor em mim e que atenda realmente à necessidade do outro, eu preciso ter compaixão. As lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Que bênção de imagem, né? Corroer as cadeias densas provacionais pela
vibração vívida da piedade em nós. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. Cada qual de nós traz um tropismo, uma habilidade, um talento para determinado tipo de necessidade do espírito. E é com esse recurso que nós trabalhamos para servir. Cada qual de nós trabalhe com aquilo que é mais expressivo no seu ser espiritual, que já é um trabalho ao longo dos séculos acumulado. Essa é a ferramenta que Jesus dispõe em nossas mãos para que esse trabalho se desenrole. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita, moral e material, junto daqueles que nola despertam, sem o que se torna infrutífera. É muito mais simples, e a doutrina espírita nos mostra isso. Nós temos uma certa compaixão e até piedade de um enfermo no leito, alguém com uma doença crônica degenerativa, alguém numa fase terminal. Então, nós já estamos algo preparados para doar melhor de nós mesmos diante dessa extremada fragilidade, quando isso se faz na ação. Mas será que nós teríamos compaixão e piedade daqueles que nos são hostis, daqueles que nos agridem, daqueles que nos julgam impenitentemente, daqueles que nos agridem moralmente? Será que nós conseguiríamos já perceber que todos são espíritos enfermos igualmente? Porque às vezes nós temos um desvelo para alguém acamado e temos crises de cólera com alguém encarnado que também mora no mesmo ambiente conosco, com os quais precisamos ter compaixão e piedade. Então, quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-la igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Esse é o trecho que eu achei de maior sabedoria no pensamento do Caibar. Se nós estamos endurecidos, alheios à dor do outro, a orientação divina, que são as leis, estatue que nós venhamos a experimentar a mesma dor que o outro passa, para que a gente possa se sensibilizar. E isso não pode ser visto como castigo, nem como punição, mas como uma oportunidade. Olha, eu preciso sentir em mim a sua dor para que eu acorde para socorrer a dor do próximo. Igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Só a piedade consoladora traz a alegria do espírito, criando elevação e valor. Vamos ficar por aqui nessa reflexão sobre a piedade. Continuaremos. Piedade, devotamento, abnegação são valores que nós vamos desenvolvendo na nossa intimidade, e isso vai nos auxiliando a combater veementemente o egoísmo em nós. Porque na lei do amor, o egoísmo é a situação que está incrustada em nosso coração que mais nos distancia de Deus e do próximo. Então, no Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, o Espírito de Verdade diz o seguinte: o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras.
possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são, neste mundo, o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. Então, nós sabemos que de tempos em tempos, e às vezes de mês em mês, às vezes de semana em semana, às vezes de dia em dia, às vezes de hora em hora, nós entramos em crise. É muito comum nós ficarmos em crise. E a crise é um estado que revela que nós introduzimos na nossa intimidade um mal e agora temos que tirar. Isso é a crise, né? E a abnegação é um valor que nos auxilia muito nesse estado que muitas vezes nós nos demoramos. E entender que a abnegação é uma situação de renúncia, porque a verdadeira renúncia, ao contrário do que nós muitas vezes falamos e pensamos, não é a renúncia do mal, mas a renúncia daquilo que muitas vezes nós já podemos, nós já merecemos, nós já podemos viver e abrimos mão dessa situação para amparar alguém, para estar com alguém, para fazer o bem para alguém. Então, às vezes a gente tem um vício de qualquer natureza e a gente fala, estou na renúncia. A gente não renuncia a vício. A renúncia é algo extraordinário dentro de nós mesmos. Então, a abnegação é o exemplo máximo desse entendimento que nós precisamos ter do que seja renunciar. Então, quando nós lemos o livro Renúncia, o que a Alcione renunciou? O que ela renunciou? Ela não renunciou a nenhum vício. Ela renunciou à possibilidade de estar no ambiente onde ela se encontrava, onde ela estudava ritmos, não simplesmente ritmo de música, mas o ritmo que ordena o universo. Ela abre mão de estar naquele ambiente que era extraordinário e que traria para ela, que estava trazendo para ela um profundo aprendizado, para mergulhar na densa atmosfera do planeta Terra para contribuir com um espírito extremamente necessitado, mas afeito ao seu coração. Então, tem um texto de Emmanuel que elucida muito isso, a atitude abnegada de Jesus, para a gente entender com profundidade o que seja mesmo abnegação e renúncia, que é quase a mesma coisa, né? Então, esse texto fala de Jesus e vai falando várias frases, e a primeira frase é podia. Então, o que nós podemos? Então ele diz assim, Jesus podia, frequentemente na meninice, os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que contava entre os seus. Todavia, preferiu,
a rude experiência da carpintaria de Nazaré. Então, Jesus podia exigir nascer, ou podia simplesmente nascer num palácio, mas preferiu nascer, asilar-se no abrigo dos animais. Jesus podia aderir a programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhe a própria condição de emissário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a ele sem violência. Então ele vai dizer essa lição, tudo o que ele podia, mas não fez. A abnegação é isso, tudo o que eu posso, mas eu não faço. Então, às vezes, eu posso fazer uma viagem ao redor do mundo num transatlântico, mas eu abro mão dessa viagem para ficar cuidando de alguém que está no leito. Eu podia viajar por aí, navegando nos mares da terra, mas eu abro mão para cuidar de alguém. Eu podia te abandonar, eu podia te deixar, porque eu não preciso de você para nada. E aí eu abro mão por entender que, ao contrário, eu preciso de você para quase tudo. Talvez não precise para adquirir e manter os bens da terra, mas eu preciso de você para adquirir os bens e os valores eternos que eu ainda não possuo. Então, eu podia te abandonar, mas eu permaneço ao seu lado, no lar. Então, eu podia, vamos pensar em todas as coisas que nós podemos, mas definitivamente não fazemos. E não fazemos porque a nossa consciência já desperta para muitas coisas, assinala que devemos ter uma atitude contrária àquilo que nós podemos. Então, esse entendimento de que o que nós podemos quase tudo, porque podemos principalmente escolher. Podemos escolher fazer ou não fazer, podemos escolher sermos amigos uns dos outros ou não. Nós podemos muitas coisas e às vezes nós escolhemos aquilo que é o pior para nós. Então, a abnegação é quando nós estamos numa circunstância em que nos é podido, vamos dizer assim, fazer tal coisa, viver tal situação, e nós decidimos fazer diferente. Esse entendimento, ele é profundamente importante, porque na hora que eu estou diante de uma situação, como aconteceu, por exemplo, com Eurípides. Eurípides podia ir para o Rio de Janeiro fazer medicina. Ele podia. O pai tinha se organizado para isso. Ele podia financeiramente, apesar das dificuldades da família, ele podia intelectualmente, ele podia espiritualmente, ele podia em todas as circunstâncias. Mas, abnegadamente, ele abre mão daquilo que ele podia para estar ao lado da mãe que necessitava dele. Um exemplo extremado de abnegação. E aí, é nessa atitude, é nesse pensamento que nós vamos realmente reconhecer o espírito
que está numa luta hercúlea de abandonar o egoísmo que está dentro dele. Eu podia ter uma casa linda e maravilhosa, com vários empregados e pessoas para me auxiliar. Eu podia, mas eu abro mão disso para ficar numa casa simples, num ambiente mais modesto, para que eu tenha tempo para as coisas do Espírito, para que eu contribua com aqueles que necessitam. Eu podia, mas eu abro mão. Então esse movimento é muito importante para nós. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se vivo em todo aquele que, podendo acolher-se no bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Às vezes, nós estamos ao lado de um espírito que está em expiação. E a gente não tem certeza se ele está aproveitando aquela circunstância ou não. Mas o espírito abnegado, ele abre mão de muitas coisas que ele poderia viver em função de alguém que está em expiação ou prova acerba. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou a força dos exemplos, que é a melhoria do mundo que começa em nós. Então, às vezes, ou muitas vezes, nós olhamos para alguém e requeremos de alguém, ou do mundo, ou da humanidade, a abnegação em nosso favor. Mas somos nós que temos que nos tornar abnegados para lutarmos veementemente contra o egoísmo que está dentro de nós. Se podes, extremamente importante essa frase que ele vai trazer para nós. Se podes exigir e não exige, se podes pedir e não pedes, se pode complicar e não complicas, se pode parar de servir e prossegue servindo, estará conquistando o justo merecimento, ou seja, a abnegação. Então, olhando para isso na nossa vida, vamos perguntar para nós mesmos o que podemos e não fazemos. Efetivamente e diariamente, não é na vida, não é em toda a vida, mas no dia de hoje, por exemplo, na semana que vem, no ano que vem, no mês que passou, o que nós podemos ou podíamos ou poderemos, mas abrimos mão em prol do bem-estar de alguém, em prol da paz de alguém, em prol de algo que é necessário para alguém que é o nosso próximo. Então, sem abrir mão daquilo que nós podemos, não tem como eliminarmos do nosso coração o egoísmo. Não tem como. Então, esse pensamento que nós vamos ter que ver durante o dia de hoje. O que eu posso e não faço? Porque não devo. Porque priorizo o outro. Vamos refletir. Vamos conversar isso em família. Para que esse conceito não seja para nós alguma coisa que a gente ouviu e que nos agradou, mas que tenha força de vivência em nossa intimidade. Vamos fazer a prece.
Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia, Senhor, que estamos na terra e aqui estando, podemos construir os valores de vida eterna, que hão de estruturar em nossa intimidade o bem e a verdade. Que sejamos nós, Senhor, a abrir mão daquilo que já podemos, mas nos entregamos ao trabalho. Que nós possamos, Senhor, nesta vida, aproveitar a presença daqueles que nos cercam, para que possamos arrancar dos nossos corações o egoísmo. Abençoa, Senhor, todos os lares. Abençoa, Jesus, todos os nossos amigos, todos os espíritos que amamos, e envolve igualmente com as suas bênçãos aqueles que ainda são para nós desafios, que ainda estamos caminhando com eles os primeiros 1000 passos, e que nós possamos nos dedicar à construção desses ajustes que irão nos iluminar. Abençoa, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Envolve, Jesus, os espíritos ligados aos nossos corações que nos ouvem nesta hora, para que eles recebam desses espíritos que aqui presentes estão, o amparo de que são necessitados. Nesse momento, Jesus, nós oramos pela nossa nação, pela terra do Cruzeiro, para que cada um de nós brasileiros possa cumprir com a sua tarefa, com a sua mínima tarefa. Que possamos estar atentos ao ambiente que nos cerca, que possamos levar para os nossos lares flores pequeninas a enfeitar os recantos onde vivemos, que possamos oferecer para aqueles que se encontram conosco o perfume dos nossos valores morais, para que os nossos lares sejam ambientes agradáveis, onde abrimos mão do nosso personalismo, para que tudo no nosso lar seja do nosso jeito, do jeito de todos nós, não apenas de um só, do jeito de todos, para que os lares encontrem paz e permaneçam sobre o amparo de Jesus. Que encontremos ambientes agradáveis em nossa intimidade, para nos sentirmos harmonizados e felizes com as oportunidades redentoras que o Pai nos confere. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.